Oi, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui eu tentei inovar, tentei trazer um conteúdo que não tem no YouTube, pelo menos eu não encontrei. Eu vou citar aqui todos os processadores, quase todos, tá, que estão valendo a pena no momento das gerações atuais e até da geração passada, e eu vou desde dos mais fracos da AMD e da Intel até os mais fortes e vou sugerir quais as melhores placas e tudo mais. Então, se você quer, por exemplo, esse AMD Athlon aqui, 200G, nesse vídeo você vai descobrir até onde ele vai. Qual é a melhor placa de vídeo para ele, aonde que ele já começa a não valer tanto a pena, se tem opções melhores, então vai ter todos os processadores que valem a pena de entrada, até os processadores mais intermediários e até os mais avançados. Então, dá o like, compartilha esse vídeo porque é muito interessante, é um guia, né? Bem interessante para quem vai montar um PC gamer. Eu vou começar aqui com o Athlon 200GE, tá? Ele tá R$ 290 e eu vou ser bem sincero sobre ele. Ele é um quebra-galho excelente. Se você é uma pessoa que não tá muito afim de jogar em gráficos brilhantes e coisas e efeitos excelentes, esse processador cabe muito bem no seu bolso e ele é bem interessante. Ele é um processador fraco, tá? Tem opções melhores, mas mais caras, mas mesmo assim ele consegue levar algumas placas de vídeo com um desempenho bacana. Porém, ele não consegue levar placas de vídeo, por exemplo, ele não levaria uma GTX 1060 com uma qualidade boa. Ele já perderia muito desempenho. Ele conseguiria rodar os jogos? Conseguiria. Mas você teria uma GTX 1060 e não estaria extraindo 100% dela, tá? Então, até onde esse processador vai? Você pode tentar colocar uma GTX 1050 de 2 GB nele, você pode tentar colocar placas usadas de geração passada, por exemplo, uma 960, uma 950, uma 750 Ti. É o ideal? Não é o ideal. Tem placas de vídeo aí, por exemplo, hoje nós temos essa aqui que está valendo a pena, tá? Que é a Radeon a RX 550 de 2 GB. Vai ter um desempenho fenomenal? Não, mas ele consegue levar ela a 100%. Vai rodar todos os games que tem na atualidade aí, tá? Não em Full HD, você vai ter que mexer os gráficos e tudo mais, mas olha só o valor. Você vai pagar 350 na placa de vídeo e 290 do processador. Então, por 500, 643 reais, se eu não estou mal de matemática, sei lá, 650 reais, você vai ter um combo de um processador e uma placa de vídeo que vão rodar o PUBG, vão rodar até um GTA V sim, claro que com um desempenho bem mediano, tá? Com os gráficos mais baixos. Eu oriento você a colocar o Athlon e a RX 550, tá? No YouTube e dar uma olhada no que eles rodam. Não vai ter um desempenho 100%, mas vai rodar um CSGO, vai rodar os jogos atuais numa boa, só que você vai perder qualidade gráfica. Ah, mas não vale a pena. Depende do seu bolso. O seu bolso é um pouco melhor, então tem opções melhores. Já temos aqui uma opção mais para quem pode gastar um pouco mais, para quem não precisa, é, quem não tem um orçamento tão limitado. Tem duas opções, uma da Intel e uma da AMD, tá? Então isso é legal, esse guia aqui é para quem quer montar um PC aos poucos. Você quer montar aos poucos, você quer comprar peça por peça. Então, o que você tem que saber? Esse Ryzen aqui, o 3 2200G, ele é um processador APU. O que isso significa? Significa que ele tem um desempenho gráfico melhor do que os outros processadores. Mesmo ele sendo de entrada, ele consegue rodar os games sem uma placa de vídeo. Claro que com desempenho mediano, não vai ser um desempenho incrível, mas você consegue rodar todos esses jogos free, CSGO, LoL, outros games aí, o PUBG Lite, né, que agora tá leve, você vai conseguir rodar sem ter a placa de vídeo. E o concorrente direto dele é o G5400, que tem um excelente custo-benefício e é mais barato. E aí você me pergunta, qual dos dois eu escolho? O Ryzen 3 2200G ou o G5400? Isso depende da seguinte questão. Você vai montar, você vai começar a comprar o PC. Obviamente, a última peça que você vai comprar é a placa de vídeo. Não faz sentido você comprar a placa de vídeo primeiro, tá? Porque ela é a última peça a se comprar no PC. Você monta ele com o processador e já vai poder usar. E aí vai faltar a placa de vídeo. E aí a questão que você tem que fazer: quanto tempo, né, na sua situação financeira,
quanto tempo você vai demorar para comprar uma placa de vídeo. Aí você me diz, ah não, meu trabalho é legal e tal, eu consigo juntar, em 2 meses eu consigo comprar uma placa de vídeo. Então o ideal para você é o G5400, porque você vai ficar só 1 ou 2 meses com ele. Ele sozinho não roda os games, ele não roda muito bem, ele roda o básico do básico, tá? Mas quando ele recebe uma placa de vídeo, ele dá um desempenho bom, ele dá um desempenho bem legal. Já o G, o 2200G, ele roda os games sozinho. Então, eu vou ficar 1 ano juntando dinheiro para uma placa de vídeo. Eu vou ficar 2 anos juntando, 1 ano e meio. Então coloca o 2200G, porque você vai poder jogar tudo com uma qualidade gráfica pequena, mas você vai ter a sensação de poder jogar todos os games, tá? Você não vai ficar 1 ano só no Windows, né? Só navegando na internet. Quando você colocar uma placa de vídeo, tá? Com certeza o resultado final, placa de vídeo mais processador, fica melhor no G5400. Então, o G5400 com a 570 vai ter um desempenho melhor do que o 3200G com a 570. Então, se você tem dinheiro já para comprar tudo, não vale a pena ir com o APU, não vale a pena você ir com o 2200G. Se você vai ficar muito tempo sem uma placa de vídeo, vale a pena você ir com 2200G, porque ele vai te dar conta do recado. Mas quando você colocar 570 nele, ele vai ter um desempenho um pouco menor do que o G5400 teria com essa 570, tá? Vale a pena colocar uma 1060 neles? Não vale pelo preço. A 570 tem um desempenho similar e ela exige um pouco menos do seu processador, tá? Então, por R$ 600, vale muito mais a pena do que pagar 800, 900 na 1060. Mas daria para colocar uma 1060, só que não é lógico, não vale a pena na questão da inteligência, tá? Então, não vale a pena. Outra questão interessante, se você for optar por o 2200G, opte também por placas-mães que aguentam memórias RAMs que tenham uma frequência maior, que tenham uma velocidade maior, megahertz maior, tá? Então, pega memória RAM de 3000 megahertz ou de 2700, porque quanto maior essa força, mais o seu processador, a sua APU vai extrair de games, tá? Então isso é importante. Na AMD é fácil de fazer porque a AMD tem placas-mães baratas que aceitam alta frequência de memória. Já na Intel é também necessário, tá? O 5400 trabalha melhor com frequências de memória maior, só que é mais difícil porque as placas-mães da Intel que aceitam 3000 MHz de memória RAM ou que aceitam 2700, 2600, elas são mais caras, tá? Então a AMD fica mais legal. Então presta atenção, gasta um pouquinho a mais e coloca umas memórias aí. Claro que tu não vai gastar R$ 500 a mais, mas sei lá, gasta 50, R$ 100 a mais e coloca memórias de 3000 MHz, 2700, tá? Pega uma placa-mãe R$ 100 mais caro e que suporte esses 3000 MHz. Então dá uma olhada numa placa-mãe um pouquinho melhor, tá? Claro que não tão melhor, assim não vai gastar R$ 500 a mais, né? Que aí valeria a pena tu pegar um processador de R$ 1.000. Mas dá uma olhada nessa frequência de memória, porque quanto melhor a velocidade dessa memória, né? Não sei se frequência é o termo certo, né? Mas os megahertz, quanto maior, né? Mais extrai da APU, mais melhora a qualidade gráfica em games, tá? Não é também absurda, mas melhora um pouco, tá? Então, no caso sim, a memória RAM dá mais FPS nessa geração atual do Ryzen, porque ela ajuda a APU a trabalhar melhor, tá? Isso você pode observar em vídeos na internet. E aqui nós vamos falar de processadores que já tem uma força mais parruda, tá? Nós temos o i3 9100 Coffee Lake, que está com um desempenho muito bom, tá? É o 9100F. Ele tem aí seus R$ 559 de custo, né? Se eu não me engano, ele é um quad-core, vamos ver aqui. Ele tem 4 núcleos e 4 threads, né? Que seriam simuladores de núcleos. Então, digamos que ele tem um desempenho bem interessante. Você vê na internet que ele leva uma 1060 de boa. Acima de uma 1060, talvez você teria que pensar, tá? Então, uma 570 com ele fica perfeito, tá? Uma 1060 com ele fica bem, fica tranquilo. Uma 580 também ele leva. Agora começa aquela 1660 Ti e tudo mais, ele leva, mas ele às vezes vai dar um gargalinho ou outro. Ele não vai levar 100% placas acima da 1060, tá? Ele vai ter uma dificuldade ali ou aqui. Mas não é tão grande, ele consegue levar ainda assim, tá?
e ele custa só R$ 559. Mas aí nós temos, por um pouco mais de dinheiro, tá? R$ 300 a mais, nós temos o Ryzen 5 2600, que já vai levar uma 1660 Ti com uma tranquilidade maior, tá? E ele custa R$ 900. Então, bem interessante. Eu gosto da AMD, assim, eu gosto da Intel, né? Eu uso Intel no meu PC, mas a AMD é legal porque ela dá a possibilidade de você pegar placas-mães melhores com um preço bom e que fazem coisas que as placas-mães da Intel não fazem, tá? Que você teria que pagar bem mais caro para ter na Intel. Então aqui, esse processador com uma frequência de memória RAM de 3000 MHz faz esse estrago, né? Ele vai bem, ele extrai bem um potencial legal. E ele tem concorrente no i5? Tem. Ele tem o i5 9400F, que está custando aí R$ 878. Tem um desempenho muito forte, é um bom processador, cara. É um processador muito bom, tá? Mas no custo-benefício, os dois ficam bem similares, tá? Se você me perguntar qual que é a qualidade, eu acho que em games, tá? Não cheguei a observar vídeos sobre esse, tá? Eu observei sobre outros ali, sobre os processadores de entrada, o G5400, eu vi os comparativos, mas eu acredito que o 5 ele leva uma vantagem em games, tá? Do Ryzen 5 2600. Só que esse Ryzen 5 2600 ele é perfeito para stream, porque é assim, o i5 no mano a mano pode até ganhar, porque os games usam menos núcleos e tudo mais. Mas conforme você vai fazendo uma stream, ou vai editando vídeo, ou vai fazendo multitarefa, o Ryzen 5 ele sofre bem menos do que o i5, tá? Então para multitarefa ele é bem interessante e você consegue colocar aquilo tudo que eu falei, frequência de memórias melhor. Então é de se pensar, eu ficaria balançado, talvez eu optaria pelo i5, tá? Mas o Ryzen tem um custo-benefício bem similar, cara. Ele tem um desempenho bem interessante, tá? Por um preço bem parecido. E para o multitarefa, o Ryzen é melhor. Então vai depender muito do que você procura, tá? Eu acho que a questão da AMD abrir portas para placa-mães com qualidade melhores é um ponto a se pensar. E eles também levam as mesmas placas, assim, de vídeo, né? Não vai ter uma diferença, esse aqui dá gargalo e o outro não dá. Os dois são bem similares nisso, tá? E aí nós temos, na minha opinião, o campeão do custo-benefício, galera, que no momento é o Ryzen 5 2600X, né? Que ele faz o overclock, então ele aumenta a sua potência. Esse processador aqui, com a sua potência de overclock, ele é melhor do que esse 5 que a gente viu, tá? Ele tem um desempenho melhor, na minha opinião, tá? Se você olhar os testes e tal, vai ver que ele manda muito bem. Esse processador com overclock é para você ter por muitos anos aí na sua config por R$ 969. Por que ele tem um custo-benefício ideal e bom? Porque daqui para cima os processadores começam a ficar muito caros, começam a ficar preços absurdos. Então aqui é onde você consegue ir até os R$ 1.000. Aí começa a subir muito dos R$ 1.000. E quais placas de vídeo eles levariam, esses processadores? Talvez o i3 teria dificuldade para levar uma 1660 Ti, tá? Mas os outros processadores levariam numa boa. O i5 talvez teria uma pequena vantagem pela questão do core, né? De ter núcleos mais fortes, mas perderia no multitarefa. E o Ryzen 5 2600X teria vantagem no overclock. Então acho que ele seria o ideal. Ele levaria muito bem essa placa e não teria tanta perda de desempenho comparado ao i5 e talvez até ganhasse, tá? E aí nós vamos ver acima dos R$ 1.000 começa aquela loucura, né? De preço que talvez não vale a pena, mas eu vou mostrar aqui. Tem o Ryzen 7 2700X, que ele também tem overclock, ele é melhor que o Ryzen 5 que a gente viu ali, né? Que também suporta overclock, mas ele está custando R$ 1.500. Ele tem um custo-benefício bem legal, ele tem um desempenho forte. Para render, ele é perfeito. Para renderização, para stream, você vai fazer uma stream no seu PC, não vai pesar nada, cara. Você não vai sentir lag nenhum, você não vai reclamar de nada. Ele tem uma qualidade muito boa, tá? Para multitarefa e tudo mais. Então ele é perfeito. Eu não pagaria mais que isso. Se eu fosse fazer a loucura de gastar 1.500 no processador, isso era o mais longe que eu iria, tá? Além disso, eu não iria. Mas ainda tem outros. Tem, por exemplo, o i7 9700K. Você tem dinheiro para comprar um i7 9700K sem chorar? Compre, né? Você quer um processador que vai dar conta de tudo? Cara, ele vai dar conta de tudo. Ele vai fazer um overclock ferrado no seu computador, vai dar um desempenho bem cavalo, né? Mas não é todo mundo que tem R$ 2.300 e ainda comprar uma placa-mãe
compatível com overclock, né, na Intel, que eu não sei, não vou chutar o preço, mas deve estar na faixa dos R$ 1.000 uma placa-mãe com overclock, tá? Então, é um combo alto, né? Você joga alto aí para ter uma config com i7 de nona geração. Mas sim, vale a pena. É bom, mas eu acho que no termo custo-benefício o Ryzen ganhou aqui novamente. Então, vamos lá. Quem são os campeões? O Athlon eu recomendo para aquele cara que não vai ser muito exigente, vai colocar uma placa de vídeo bem mediana, não algo muito forte. No máximo, um 1050 Ti, e eu acho que ainda é muito para esse processador, mas pode ir, tá? Mas eu acho que tem que ser abaixo da 1050 Ti. Aí nós temos aqui, né, o Ryzen 2200G, que se você for ficar muito tempo sem placa de vídeo, vale a pena. Mas se você for comprar uma placa de vídeo em 2, 3 meses, vale a pena o G5400. Ele leva até uma 1060 com um desempenho até razoável. Ele é, na minha opinião, o melhor custo-benefício nessa faixa de preço. Se eu tivesse que optar entre ele e o 2200G, eu escolheria ele. Então a Intel ganhou nessa faixa, tá? Mas se o seu caso é especial, você vai ficar muito tempo sem PC, sem placa de vídeo, vale mais a pena o Ryzen 3 2200G, tá? E aí nós temos também o i3, que é bem interessante, bem completo, R$ 560, faz um desempenho legal, leva os games com uma qualidade boa. Se você não quer comprar um i5, vai com esse processador, não tem erro. Para mim ele tem um dos melhores custos-benefícios aí do mercado também, tá? Já o Ryzen 5 2600 eu acho que ele não está valendo tanto a pena, uma vez que nós temos o Ryzen 5 2600 com overclock por R$ 969. E outra coisa, as placas mães para o Ryzen com overclock não são tão caras, tá? Então vale a pena dar uma conferida nisso. E nós temos o Intel, que para mim ele é um páreo duro aí, né, com o 2007, com o 2600X. E aí vai depender muito do seu gosto e do que você procura. Eu acho que pela razão das placas-mães da AMD serem melhores e mais baratas, optaria pela AMD. Mas o Intel é perfeito em jogos e talvez leve alguma vantagem, tá? E aí nós temos o Ryzen 7 2700X e o i7 9700K, que aí já é aquela coisa para quem quer gastar para valer mesmo, tá? Quem quer gastar muito. Então o vídeo é esse, galera. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, um abraço, valeu e fui!